Oi, quero compartilhar com você uma meditação que Deus colocou no meu coração esses dias e eu acho que vai ser algo que vai tocar no seu coração também. Eu tô lendo um livro do pastor Luciano Subirá chamado Até que Nada Mais Importe. Inclusive um livro muito bom, eu indico a leitura. Primeiramente nessa reflexão, no ponto que eu estou no livro, eu comecei a pensar, enquanto ele falava sobre esse assunto, sobre a entrega na vida cristã, a entrega total, que é o tema central do livro. Eu me peguei em alguns minutos parada no pensamento de por que o principal mandamento que Jesus diz para nós, que é o principal mandamento, é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Por que esse é o principal mandamento? Como eu falei, o ponto que eu estou nesse livro fala sobre entrega total. E há muitos textos, pregações, sempre que a gente vê um sermão, e muitos livros, tal qual este, que falam sobre isso. Sempre nos exortam para a gente voltar a esse pensamento de que nós temos que nos entregar totalmente, não ficarmos distraídos. Inclusive eu postei um vídeo sobre isso esses dias, que era uma coisa que Deus já estava falando no meu coração há um tempinho, como nós podemos perceber. Mas uma coisa que me fez refletir muito é exatamente isso. Por que esse mandamento é o principal? É estranho a gente pensar que todas as pregações sempre nos voltam para isso, que nós temos que ser cristãos diferenciados, que a gente tem que ser aqueles que vão estar dispostos a ir pregar o evangelho, a obedecer à vontade do Senhor. Se o Senhor pedir para você ficar num lugar que às vezes é desconfortável, que você fique, que você saia da sua zona de conforto, que você vá para outro lugar, que a gente tem que ser diferente. Olhando para a palavra, como o pastor Luciano Subirá diz nesse livro, olhando para a palavra de Deus, essa afirmação de ser o diferencial desse jeito simplesmente não existe. Porque o que nós tratamos como os cristãos diferenciais são aqueles que resolvem para missões, ser pastores, evangelistas e aqueles que entregam de fato, assim, totalmente a sua vida, sabe? Esses são, o diferencial. E sempre em congressos e tal, não que isso seja errado, é essencial, mas é sempre esse o ponto. Chamando a gente para sermos isso, não falando, olha, você não é só mais um na igreja e tal, Deus pode estar chamando você. Mas a realidade é que a gente trata isso como essas pessoas que são exceção, que são a minoria, por exemplo, na juventude de uma igreja e uma comunidade cristã. Essas são a minoria. A gente trata como se esses fossem o diferencial. E o resto, digamos assim, os outros que frequentam a igreja, que vão normalmente, que participam eventualmente de 1, 2, 3 ministérios, esses são os cristãos normais, sabe? Meio que a gente normalizou a ideia de que há uma vida cristã normal, digamos que passiva, e há a vida cristã ativa. A gente se acostumou com a ideia de um chamado para viver algo maior, viver inteiramente para Cristo. Classificamos missionários, pastores, evangelistas, como eu falei, como os discípulos mais radicais. E os discípulos normais, os discípulos básicos, sabe? São o resto das pessoas que sobram na igreja. Tipo isso. Então, meio que você pode escolher se você vai se prontificar para ser um discípulo radical ou se você vai continuar sendo um discípulo normal. Discípulo que faz o básico. Mas a palavra de Deus não tem essa ideia de discípulo que faz o básico. De onde foi que a gente tirou isso? Jesus, desde o começo, ele diz que nós devemos carregar a nossa cruz. Tomar a sua cruz significa negar a si mesmo, as próprias vontades e desejos para seguir a vontade de Deus. Lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23, diz assim: Então Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E em outros versículos, também em outras referências, ele diz que aquelas pessoas que não aborrecem a própria vida,
os pais, a carreira e tudo que está ao seu redor para poder seguir Jesus, que não nega tudo, que não deixa as coisas para trás para seguir Jesus, esse não está verdadeiramente interessado. Esse não pode ser discípulo de Jesus. Então por que a gente trata como se esses fossem os cristãos normais? Esse fosse a vida cristã mais calma. E os outros que realmente deixam tudo para trás são os diferenciados, os radicais. A verdade é que esses que não deixam a vida e tudo o que eles têm para trás por causa de Cristo, na verdade não estão vivendo o evangelho verdadeiro. E eu me incluo nisso. Nós somos assim. Eu sou muito jovem ainda. E a maior parte da minha vida, mesmo tendo sido criada na igreja, eu me comportava como esse cristão passivo. Então hoje eu entendi que eu preciso ser uma cristã ativa. Não apenas quero, mas decido. Eu quero ser uma cristã de verdade. Se eu quero ser uma cristã de verdade, eu preciso ser ativa na obra. Eu preciso me entregar de corpo e alma. Porque é exatamente isso que Jesus fala. Ele diz que aqueles que se entregam de verdade para Ele é que são seus discípulos. Por qual motivo será que nós tratamos como se a vida cristã básica fosse outra coisa, a não ser isso? Jesus diz claramente que o básico para ser um discípulo dele é fazer isso. Isso assim explodiu a minha cabeça, porque eu já tinha entendido que esse chamado que Deus estava me dando há anos atrás, alguns anos atrás, ele não era por acaso, ele não era algo que eu deveria continuar acomodada na minha zona de conforto, que realmente era um chamado. Mas eu estava entendendo que eu era uma das pessoas chamadas para ser o diferencial. Mas agora, com o que Deus tem falado comigo ultimamente, eu tenho entendido que eu fui chamada para ser simplesmente uma cristã de verdade. E que, na verdade, eu estava vivendo muito acomodada. Isso aqui é o básico. Quando a gente vai ler a Bíblia e vê, nas cartas de Paulo, por exemplo, diversas vezes Paulo cita que alguém o abandonou. Ele estava preso, ele estava em uma certa cidade e um certo irmão que estava junto com ele acabou o abandonando. Não quis ficar com ele, não foi preso junto com ele, não quis sofrer junto com ele. Então ele estava falando que aquela pessoa havia se afastado do Senhor. Então por que a gente trata como se a vida de não querer se entregar totalmente fosse continuar sendo cristão? Nos entregar totalmente é literalmente ser cristão. Não é o diferencial, é o básico. Nos entregarmos todos os dias para Deus, para podermos servir Jesus, para conhecermos Ele mais e mais, e para passarmos essa mensagem a outros, estarmos dispostos a fazer o que for preciso. Isso é o básico, é o que todos nós devemos buscar, e é o que eu te convido a fazer, é o que eu tenho tentado fazer. Eu sou muito falha, eu sou pecadora, eu quero te convidar para fazer diferente a partir de hoje. Se você está vendo esse vídeo e você se identificou com o cristão mais acomodado, eu te convido a fazer um compromisso hoje com Deus, de que você vai buscá-lo mais, porque isso é o mínimo. Isso é que é seguir Jesus. Não há como ser um discípulo passivo. E outra coisa, se você pensa que você está muito ocupado, que você já participa de muito ministério na igreja, que você já faz muita coisa, é só observar as histórias bíblicas. Ninguém que Jesus chamou era desocupado. Todo mundo estava fazendo alguma coisa. Todo mundo tinha uma profissão, tinha alguma coisa para fazer. Não era uma pessoa que estava bem confortável, não era uma pessoa que estava acomodada, que ficava o dia todo deitada, que não trabalhava, não fazia curso, não tinha filhos, não tinha marido, não tinha nada com que se preocupar, não tinha um estágio, não tinha nada. A pessoa era desocupada e Jesus falou, eu vou chamar ela para viver integralmente para o ministério, porque assim, ela vai conseguir. Ela não faz grandes coisas, grandes compromissos durante a semana, então ela vai conseguir viver integralmente. Pelo contrário, Jesus chamou pessoas que já estavam ocupadas. Se você tem se visto como uma pessoa que tem dado desculpas por estar muito ocupado, ou se você está pensando agora que está muito ocupado para poder viver dessa forma integral, que não tem como você deixar tudo para trás, eu sinto muito. Você tem que repensar. Você tem que parar para pensar
qual é realmente o objetivo da sua vida. Se você é um verdadeiro cristão, então, por favor, repense essas atitudes, esses pensamentos, porque Jesus não é um chaveirinho. Sabe aquele negócio que muitas pessoas falam, ai, fulano é tão bom, é tão educado, é tão bondoso com as pessoas, só falta Jesus. Como se Jesus fosse um acessório, fosse um chaveirinho na bolsa dele, sabe? Na bolsa daquela pessoa. Como se Jesus fosse um acessório na nossa vida. Porque nós somos bons, nós somos educados, nós somos corretos e, além disso, nós somos cristãos. Não! Isso tem que ser o principal da nossa vida. Isso tem que ser, literalmente, tudo. Tudo pra gente. A palavra de Deus diz, Jesus disse a nós, amai o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, com toda a sua força. Você vai dar só uma parcelinha da força? É com toda a alma, com toda a força que você tiver, por mais desconfortável que seja. Os sofrimentos dessa vida são passageiros e os sofrimentos por causa do Evangelho são um privilégio. O tanto que você for ficar desconfortável com o Evangelho não importa, porque quando essa missão aqui nessa terra, nossa missão acabar, nós vamos morar com Cristo, como Paulo disse. Viver aqui é viver para Cristo. Mas morrer é lucro, porque nós iremos para o céu com Ele. Nós estaremos juntos para sempre. Então, se você não está vivendo para Cristo, aqui agora, enquanto você está na terra, vivendo integralmente, de verdade, se dispondo integralmente, por mais que talvez você não precise ir para outro país, para a África, sei lá, mas viver integralmente para a vontade do Senhor, independente de qual seja ela para a sua vida. Se você não está disposto a fazer isso aqui na terra, por que você quer ficar o tempo todo com Ele no céu? Que nós oremos e peçamos ao Senhor uma direção para sabermos qual é a vontade dEle para as nossas vidas, mas entendendo que, independente de qual seja, exige rendição total. Esteja disposto a fazer isso. Isso é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Deus te abençoe. Um beijo e até a próxima.